Bom, primeiramente, muito obrigada. Deixa eu me apresentar. Eu sou Rita Ragazzi, sou gerente sênior da área de Healthcare e Life Sciences da KPMG. Trabalho na área de saúde há 17 anos e sou apaixonada pela área de tecnologia. Eu acho que, mais do que nunca, a gente está vendo que a tecnologia pode ser um dos grandes transformadores aí da área da saúde. Vou trazer um pouquinho para vocês um pouco do cenário, do panorama de aplicações de IoT na área de saúde. E aí vou trazer um pouco do geral, do que a gente tem hoje e das aplicações que a gente pode já entender de aplicações de médio e mais longo prazo. E reservei o finalzinho para a gente falar um pouquinho do como a gente tem visto aplicações de IoT para o combate do Covid do Covid e o que a gente espera da mudança de padrão depois, no pós-Covid, pensando em tecnologia e pensando em saúde. Então, vou passar rapidamente aqui alguns conceitos. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo passar os meus slides. Tem alguma. Bom, ótimo. Então, IoT Healthcare. Primeiramente, a gente colocando o que é a Internet of Medical Things, eu acho que todo mundo que está aqui entende mais ou menos, mas a ideia é você ter sensores e equipamentos médicos e sistemas conectados para facilitar e melhorar a tomada de decisão, ou então fornecer modelos suplementares, complementares de atendimento da saúde ou de prestação de serviços de saúde para o paciente, tá? De maneira nenhuma é substituir o que a gente tem hoje completamente, e sim melhorar o que a gente tem. Acho que um pouquinho do que a gente tem e quais são os pontos que a IoT liga dentro da área de saúde. Então, a gente tem a parte dos pacientes, são tanto pacientes quanto consumidores, né? Quando a gente está falando, quando ele não está doente, a gente o chama mais de consumidor, tanto para a parte de prestação de saúde quanto para a parte de wellness, que vão estar conectados através de sensores, de gadgets, de wearables, smart devices, e esses devices são os equipamentos que estão dentro do hospital, e isso tem uma função enorme de evitar erros. Então, o uso de smart devices conectados. Os providers, que são os provedores de saúde, são os médicos e toda a gama de prestadores de saúde, que são enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, que precisam estar conectados e sabendo todos ao mesmo tempo do protocolo do paciente, das condições clínicas do paciente. O gestor do hospital, que também tem todas essas informações para que ele possa tomar decisões de maneira mais acurada e também caminhando para melhoria do tratamento do paciente. E, finalmente, as conexões seguras, que mantém todo esse ecossistema em equilíbrio e propicia que isso aconteça, tá? Eu tô com uma tossinha aqui, mas também não é Covid, tá? Então, às vezes eu paro para tomar um pouquinho de água. Vou fazer uma pergunta técnica. Eu tenho como diminuir aqui esse banner que fica do lado direito para conseguir enxergar o slide? Para conseguir Tem sim. mostrar Tem mais. uma flechinha laranja ali em cima. Clicando, ele vai pro canto. Perfeito. Foi. Maravilha. Bom, pensando na arquitetura, na experiência de IoT nessa arquitetura, a gente tem diversas camadas, tá? E aí a gente tem as camadas a camada humana, onde você consegue colocar toda a parte do paciente, da família, dos médicos e desses profissionais de saúde que eu falei. Tem toda uma camada de interface de aplicações que vão das partes. Existe o monitoramento remoto, que eu acho que é o que todo mundo hoje em dia conhece mais. Tem o prontuário eletrônico do paciente, tem o prontuário eletrônico que fica dentro dos hospitais. Então, hoje você tem o prontuário eletrônico do hospital, que vai medir e vai relatar simplesmente tudo que acontece quando o paciente está dentro do hospital. E aí a gente tem que pensar quantas vezes a gente vai num hospital durante um ano. Então, que parte da jornada sua de saúde está dentro do prontuário eletrônico que está no hospital? Uma parte muito pequena. E aí a gente tem que pensar na jornada de saúde desse paciente todos os dias, quando ele não está dentro do hospital. E aí a gente precisa de um personal health record que pode ser construído através
lógico, de aplicativos com inputs do próprio paciente, mas isso nunca é fidedigno. Então, quanto mais a gente tem automação na tomada dessas informações, principalmente através de wearables e de sensores, eu acho que isso é uma das grandes, uma das grandes sacadas para a gente realmente começar a partir para um novo nível, um outro patamar de tratamento de paciente, entendimento das condições clínicas do paciente. E aí uma outra gama enorme de aplicações, como cirurgias remotas, traqueamento dos assets dos hospitais, que são caros, difíceis e escassos, toda a parte de automação inteligente, do monitoramento dos devices, toda uma parte de engines que são conectadas e que facilitam muito e melhoram a qualidade do atendimento, da prestação de saúde. A parte de data layer, que eu não preciso contar para vocês, acho que a grande maioria que está aqui entende muito bem isso, que vai desde a parte de telemetria, toda a parte de prescrição eletrônica, que e referência e contra-referência dentro dos hospitais, das instituições, das clínicas, referência e contra-referência quando você indica um paciente para uma outra instituição. Então, por exemplo, você está num hospital e você precisa fazer agora uma reabilitação. O paciente teve um AVC, ele saiu da fase aguda, da fase crítica, e ele vai para um hospital de transição ou para uma clínica de transição de reabilitação, que vai ter o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, todo mundo. Eu preciso referenciar esse paciente, preciso levar todo esse histórico dele e preciso levar toda o knowledge que o time que cuidou dele na fase aguda possa informar e possa se informar e possa continuar com o tratamento. Então, tem toda essa parte, que inclui também a parte de prescrição médica, toda a parte de sensores, que a gente vai falar, e a parte de Health Facilities, que é a estrutura física dos hospitais, que eu acho que é uma das áreas onde a gente mais caminhou dentro do IoT até agora, tá? Que é uma parte um pouco mais industrial, e é uma parte um pouco mais de infraestrutura, tá? Se a gente for pensar, não sei se vocês veem aqui o meu cursor, mas a gente ainda tem uma concentração muito grande dos sensores do IoT caminhando nessa última camada, e a gente precisa mover isso muito mais para cima. Eu acho que isso está acontecendo de maneira gradual. Quando a gente fala de adoção de IoT em saúde no Brasil, a gente não tem, os grandes desafios não são na tecnologia, e sim na adoção, na aplicação dessa tecnologia, principalmente para as áreas clínicas. As áreas de infraestrutura já são bem conhecidas de IoT e já as utilizam bastante, tá? Pensando numa jornada de um paciente, pensando no modelo tradicional, a gente consegue plotar ele no modelo virtual, muito drivado por tecnologia, por redes seguras, eventualmente 5G, e também por IoT, tá? Então, aqui eu vou passar rapidamente aqui, mas os pontos mais interessantes aqui é que esse paciente ele pode ter grande parte da sua jornada melhorada, integrada e eventualmente feita de maneira virtual com a tecnologia, tá? Então, uma das coisas que eu acho que é mais interessante que a gente está começando a ver, inclusive agora, nesse momento de Covid, são as visitas eletrônicas através de telemedicina. Uma das coisas que a gente tem visto muito, né, na atual situação é que todos os hospitais, ou a grande maioria dos hospitais, eles estão sendo direcionados simplesmente para tratamento de Covid. E aí você tem uma gama de pacientes que têm necessidades urgentes, emergentes, se não urgentes, que precisam de atendimento e não deveriam primeiro se deslocar para um hospital ou para uma clínica, e se chegarem lá também não vão ter os seus especialistas. Então, uma das grandes questões que a gente tem visto agora com a adoção, assim, às pressas da telemedicina, as consultas por teleconsulta, né? São os atendimentos virtuais, tanto para rastreamento, para triagem desses pacientes, como para a parte do acompanhamento também. E isso é uma adoção que vai acontecer agora e que vai se estender muito depois do pós-Covid. Depois a gente discute um pouquinho todos os fatores econômicos, culturais que vão propiciar isso, que me levam a crer que isso vai acontecer, tá? A parte de prescrição eletrônica, então, assim, passando um pouquinho aqui a parte de prescrição eletrônica, para uma farmácia, isso também é excelente. Por exemplo, todas as prescrições que elas são
de receita retida, que você precisa apresentar a hora que você faz a prescrição eletrônica, isso garante uma segurança muito grande para o paciente, para o usuário e até para quem prescreve. Isso já é possível, há muito tempo é possível, e a adoção também eu acho que vai decolar a partir de agora, tá? A parte de diagnóstico de imagem, essa é uma das áreas que hoje, né, não através de IoT, mas através de tecnologia, já se pratica há muito tempo. Toda a laudagem hoje em dia já é remota, não acontece mais no campo ou no mesmo lugar onde os exames são feitos. Então, eu acho que isso é uma questão super importante. Um pouquinho da parte de ambulatório, hoje em dia, por exemplo, se você tem as visitas aqui, você tem o traqueamento desses pacientes que precisam, né, num momento, por exemplo, agora de pandemia, visitar um ambulatório, visitar um pronto atendimento, você já consegue informar e direcionar esse paciente para o lugar correto e levar essas informações para ele diretamente, tá? Passando um pouquinho aqui também, a gente tem diversas aplicações agudas, onde você já consegue, principalmente em outros países, aplicar tecnologia. Por exemplo, monitoramento remoto de pacientes em UTI. Né? Não coloco aqui o caso de Covid, porque eu não conheço os protocolos, mas existem muitos pacientes em UTI que eles precisam de cuidados intensivos, mas eles não precisam eventualmente de cuidados constantes face-to-face. Ou seja, você pode ter um monitoramento virtual, isso acontece com uma certa frequência, principalmente na Inglaterra, onde você tem uma enfermeira cuidando virtualmente e monitorando esses pacientes. Qualquer tipo de alteração dos padrões, ela vai avisar a pessoa em loco, e você não precisa ter um staff tão grande em loco, tá? E aqui todas as outras questões que a gente vai ver bastante, que é no post-acute, que é a parte de monitoramento remoto, que vocês devem conhecer bastante, tá? O que a gente vê o IoT e o 5G mudando os padrões de atendimento em saúde? Hoje em dia, todo mundo acho que sofre disso, e todo mundo já deve ter se perguntado, que o tratamento ele é muito linear. Você tem um sintoma, você tem uma necessidade, você tem que ir numa instituição de saúde, você vai entender os seus sintomas, vai fazer ali um self-assessment, vai passar pela triagem, depois vai para o médico vai te pedir um exame, depois você volta no médico, ele te dá alguma prescrição, eventualmente você vai precisar ou não de um procedimento, e aí depois de um tempo, se você tiver um pouquinho mais de tenácia, você vai lá e você vai fazer o acompanhamento com aquele médico, ou depois da sua cirurgia, ou depois do que o médico te prescreveu, você vai fazer o retorno depois dos 30 dias. Você tem que passar sempre... Opa, desculpa. Você tem que sempre fazer o mesmo circuitinho aqui. E a gente entende que com tecnologia, principalmente com IoT, isso vai ser muito mais dinâmico. Você vai conseguir monitorar rapidamente, vai monitorar constantemente seus sinais vitais, você vai conseguir, inclusive, identificar quando você está fora do padrão, isso dispara alarmes, ou para um assistente virtual, ou até para o seu próprio médico, você consegue uma consulta virtual, eventualmente ele já faz uma prescrição e esse medicamento já chega diretamente na sua casa, você não precisa parar o que você está fazendo, o seu trabalho, ou qualquer outra coisa, para ir buscar o medicamento, isso já acontece. E no futuro um pouco mais distante, você já pode fazer eventualmente você pode ir em algumas instituições, ou até num health desk, e aí você fazer algum tipo de procedimento menor através de uma telecirurgia, um teleprocedimento, um procedimento remoto, operado remotamente. Então, já existem, né, nos Estados Unidos os quiosques de saúde, e isso muitas vezes é operado de maneira remota. Então, existe um dinamismo muito maior, existe uma inteligência muito maior de você não ter que passar por todo esse caminho aqui, desperdiçando recurso, dinheiro, e tempo precioso, não só o seu, mas o dos profissionais de saúde que são escassos. Imagina hoje, né, pensando em Covid, se a gente tivesse algum tipo de tratamento, monitoramento remoto para esses pacientes, seria muito mais fácil e controlado para dar um dinamismo muito maior. Pensando em algumas aplicações aqui, eu vou pular um pouco os bonitinhos, aqui acho que todo mundo entende um pouco. Esse gráfico aqui traz um pouco do que tem hoje disponível em termos de tecnologia, pensando em IoT,
pensando em pacientes, pensando em tecnologias que vão ser destinadas ao paciente, tá? E aí, quando eu destaquei algumas caixinhas aqui, em azul mais escuro, são as que a gente pode ver num curto período de tempo já sendo implantadas, tá? A verde é o que já existe, tá? Então, Patient Room Optimization, ou seja, dentro do hospital, padronizar a temperatura da temperatura, iluminação, umidade de sala cirúrgica e da sala onde os pacientes ficam de recuperação, isso já acontece, tá? Mas, por exemplo, hoje você já... O que eu acho que vai acontecer num curto período de tempo? Toda a parte de wearable devices, as teleconsultas que já estão começando e vão ter uma subida expressiva, tá? Recentemente, em dezembro de 2000... Não, dezembro não, desculpe. Em julho de 2019, sem o panorama de Covid, a gente deu um dado que as consultas de teleconsulta, elas aumentariam no prazo de 12 meses, numa base de 300%. E aí todo mundo falou, nossa, mas seria verdade? É verdade, porque isso, mesmo sem a liberação do CRM, isso já estava acontecendo em vários aspectos, tá? Então, a teleconsulta vai acontecer, já está acontecendo e vai ter um crescimento significativo. Toda essa parte de resposta emergencial para os pacientes, então isso é algo que, principalmente com a Covid, isso vai despertar nas pessoas. Já existem soluções super interessantes fora do Brasil para isso, e que funcionam bem. Existem algumas aqui no Brasil, mas que ainda não estão completamente adaptadas, né, conectadas, precisa de uma rede, de um network importante para acontecer. Intervenção proativa para pacientes de doenças crônicas, isso também vai acontecer de maneira muito crescente agora, principalmente com Covid, principalmente com televisita, com teleconsulta, e os sensores biométricos, tá? Isso também vai acontecer de maneira mais assertiva agora, principalmente com o fato de que a gente vai ter uma crise econômica muito grande e monitorar pacientes vai ser um dos grandes desafios, não só dos planos de saúde, mas dos governos. A gente discute isso aqui um pouquinho mais lá na frente. Compliance de tratamento, existem milhares de aplicativos, eu deveria ter colocado isso aqui como verde, existem milhares de aplicativos que ajudam no engajamento e no compliance. Obviamente que tem outros um pouco melhores, como são os sensores que podem ser ingeridos para compliance de tratamento, principalmente de pessoas com problemas psicológicos, ou até idosos com Alzheimer, então que você monitore se o paciente realmente tomou aquela medicação, mas é algo que é um pouquinho mais longe, mas toda a parte de aplicativos, monitoramento remoto, follow-up de pacientes, e o monitoramento também na parte das casas, que fala um pouquinho aqui do Personal Emergency Response, ou seja, tudo isso aqui é algo que vai crescer bastante e é tudo conectado com a parte de IoT e plenamente possível, vendável, comercialmente possível de acontecer. Popularize também, porque vocês já viram, eu quero deixar um pouquinho mais de tempo para a nossa discussão, tá? Quando a gente fala dos providers, ou seja, dos médicos, a gente já está falando das videovisitas, a gente está falando de novo, né, no processamento de linguagem natural, tanto para a parte de laudagem de equipamento, de exames de imagem, e também para a leitura de prontuários eletrônicos, que eu acho que isso é muito importante. E a parte aqui de automação no gerenciamento da referência, da contra-referência e na parte de compliance. Isso aqui é algo que não é difícil de acontecer, mas a gente precisa muito de interligação de redes e de compliance de provedores, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de acontecer, porque é uma questão ainda cultural, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, traria um benefício muito grande para o sistema. Vou passar aqui também rapidinho toda a parte de Hospital Capabilities, isso já acontece muito, depois eu vou disponibilizar essa informação. E aí, finalmente, chegando um pouquinho no que a gente tem visto de experiências quando a gente fala um pouco de Covid, né, de tratamento. Como é que a gente pode pensar em IoT
num cenário como a gente tem, completamente disruptivo, que a gente não entende e que pode ser utilizado. Então, diversas maneiras, tá? Uma das maneiras é para traçar a origem ou os focos da epidemia. Então, a gente tem duas maneiras que a gente pode fazer isso, né? A gente pode agregar serviços de IoT, principalmente de telefones celulares, com GPS, né? E aí a gente pode, primeiro, né, entender aonde que foi, ou qual é o paciente zero daquele foco, ou até mesmo aonde ele está localizado, se for um centro epidêmico diferente novo. Ou então você consegue identificar as pessoas que estão tendo contato com pacientes infectados, né? Então, isso já tem sido feito, isso já foi feito em alguns países. Brasil, Europa, a gente tem alguns impasses aí que ainda não foram resolvidos, por exemplo, de LGPD, mas a gente sabe, inclusive, que alguns players aqui no Brasil já estão fazendo isso, já estão monitorando dessa maneira, através de aplicativos de celular. Ver o compliance com a quarentena, então garantir que os pacientes cumpram com a sua quarentena, são os que são infectados ou aqueles que não podem, que não estão infectados, mas que eventualmente deveriam estar em quarentena. Fazer o monitoramento remoto desse paciente de uma maneira mais adequada, então os pacientes que são de alto risco, que precisam ficar em quarentena, mas que não estão dentro do hospital, então eles estão em casa, então monitorá-los isso à distância é importantíssimo, não só para saber se eles estão melhorando ou não, mas monitorar os sinais vitais e como isso evolui, porque a gente precisa entender como que essa epidemia evolui o mais rápido possível, inclusive entender quais são os sintomas diferentes, né? Todo mundo entendia no início que o Covid era um vírus que atacava somente ou que tinha uma ligação muito forte somente com o trato respiratório, a gente já viu que existem outras ligações com o trato intestinal que são completamente diferentes, sintomas completamente diferentes e que podem ser outras vias de infecção e tem evoluções completamente diferentes, né? Então, eu acho que isso é super importante, principalmente quando a gente está falando de uma doença nova e que a gente ainda não tem informação. Uma das outras coisas é você fazer um monitoramento à distância ou até tomada de auferições de medidas clínicas, né, ligeiramente à distância, com uso de drones e tudo mais. E, finalmente, né, num futuro, talvez não Covid, talvez a gente não tenha isso disponível, existem pouquíssimas empresas que fazem essas medicações conectadas, para que a gente possa entender como é que a gente tem essa vacina, como é que o corpo reage a diferentes medicamentos e medicações, para que a gente possa entender a resposta imunológica mais rápida e desenvolver uma vacina mais rápida. Então, essas são algumas das maneiras que a gente tem visto e que a IoT, sem dúvida nenhuma, tem um papel preponderante e que poderia ajudar bastante, principalmente se a gente começasse a olhar, investir dinheiro e investir tempo nisso. Se a gente for comparar uma questão ali de preço, de investimento, muitas vezes falam que o custo da IoT, da aplicação, é alto. Mas isso é muito relativo. A gente viu recentemente os respiradores e ventiladores, que eram equipamentos extremamente caros, que nem tinha uma tecnologia embarcada tão grande assim, simplesmente com a demanda correta, né, ou com uma demanda aumentada, com o investimento correto, com a atenção correta, a gente conseguiu desenvolver soluções muito mais baratas, a gente conseguiu ver soluções muito mais de fácil manuseio e que podem ser disponibilizadas rapidamente. Então, quando a gente fala de IoT, sensores, custo, tudo isso, existe um poder enorme de se disseminar, de se baixar custos, de se tornar acessível comercialmente, tá? Então, novamente, só colocando aqui alguns exemplos de quem já usou. Então, Hong Kong fez as pulseiras para monitorar os pacientes de alto risco que chegavam de viagem. Em Singapura, eles tinham os aplicativos para monitorar as pessoas que estavam em casa.
e também para monitorar a temperatura das pessoas. A gente poderia facilmente ter conectado todos esses dados para ter uma análise em real time, e aí isso seria importantíssimo para outros países, principalmente países se tivessem olhado para essa questão um pouco mais de tempo, para começar a ter ações e reações mais rápidas. Aqui também, em Xangai, estava fazendo uma parceria com uma empresa da Califórnia, que chama Viva Link, como eu consigo pronunciar, para monitorar a temperatura dos pacientes, principalmente e também dos provedores de saúde, e identificar, né, finalmente a gente vê que a gente conseguiria identificar através de IoT gaps muito importantes na parte de tratamento, né, e de public safety, e até de higienização dos pacientes, contaminação de superfícies, equipamentos e funcionários de uma maneira muito mais efetiva se a gente já tivesse todas essas tecnologias, ou eventualmente se a gente aplicar todas essas tecnologias e barateá-las. Eu acho que isso é uma grande ferramenta, não só para esse momento de pandemia, para outros momentos, não vamos falar de pandemia, mas de epidemias que a gente vê constantemente acontecendo, para monitoramento de pacientes em geral. Então, acho que eu queria abrir um pouquinho aqui para discussão, né, e colocar algumas ideias de que todo esse cenário que a gente vê hoje em dia de pandemia, e aí quero convidar, né, o Paulo para a gente bater um pouquinho de papo, o Flávio. Eu acho que a gente vai ter um impacto muito grande pós-Covid na economia, na saúde e na percepção das pessoas, né? Então, eu acho que vai haver um awareness muito grande em relação à saúde das pessoas. Governos, empresas vão estar muito mais preocupados com a questão de saúde. Sem querer fazer futurologia aqui, mas eu entendo que vai haver um estímulo muito grande para se desenvolver planos de saúde baratos. Isso vai ser provavelmente incentivado tanto pelo governo quanto pelas empresas, pressionado pelas empresas, e aí você vai ter uma necessidade de um uso massivo de tecnologia, inteligência artificial, teleatendimento, para baratear o custo desses produtos novos, sejam eles planos de saúde, acesso à saúde, que seja paga ou pelo paciente ou pelo próprio governo, né? A gente vai ter uma crise econômica e eu acho que a gente vai precisar aprender a fazer coisas de maneira diferente, e prestação de serviço em saúde vai ser uma delas, né? Então eu acho que esse é um dos grandes efeitos que a gente pode olhar e prever e começar a se preparar para isso. E eu acho que é o momento para começar a olhar e investir em soluções que sejam baratas, de fácil acesso e que democratizem a saúde. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito bom, Rita. Parabéns. Apresentação que despertou milhões de perguntas aqui, que eu vou deixar algumas de lado, eu vou pedir para você depois responder, porque a gente está cumprindo o horário à risca, isso é muito bom. E como você falou, nós vamos partir depois desse Covid-19, nós não vamos ter uma transformação digital somente, nós teremos transformação social, transformação pessoal e uma transformação econômica. Nada vai ser igual ao que nós tínhamos até então. Nós chegamos a conversar diversas vezes, Rita, e se a gente, você e eu falando, a gente vai mais de 2 horas para frente. Flávio, você tem alguma pergunta que você quer colocar? Tem um monte de pergunta, principalmente na parte de LGPD, que está se discutindo muito. Se você... Eu acho que esse tema é importante, talvez é como uma única pergunta, Paulo, para a Rita, até apesar de não ser a área, né, de especialidade dela, privacidade, foi aí do Dr. Márcio que falou com a gente, mas eu queria ter qual que é a perspectiva dela sobre esse assunto. Uma pergunta que veio aqui foi sobre como fica a privacidade com o uso de todos esses wearables.
E aí, do meu lado aqui, Rita, tem li o artigo lá do Yuval Harari, né, que é o autor do Sapiens, e ele coloca o que pode acontecer, um risco de acontecer, o risco de isso depois as pandemias, ou as epidemias, ou a possibilidade de vir uma próxima, né, acabar virando um motivo, uma desculpa para que se aumente a vigilância sobre a saúde das pessoas, os dados biométricos, né, que ele fala. Queria saber o que você pensa disso daí e qual que é a tua visão aí, apesar de não ser da área, né, jurídica, mas qual que é a tua visão sobre o assunto, sobre esse risco, né, na verdade. Só pergunta fácil, hein, Flávio? Essa é para acabar, né? Acabar o dia aqui. Saia justa mesmo. Bom, em termos de LGPD, tá? E aí, agora, essa é uma visão minha, né? E não KPMG. Eu acho que a LGPD, ela, para a área de saúde, principalmente, né? Ela já tinha importantes gaps aí que precisavam ser endereçados. Então, tinha alguns pontos que ela realmente não cobria, né? E áreas cinzas que a gente abria muito para a parte de interpretação de dados, né? Isso não era tão latente porque a gente estava muito pensando em informações dentro de instituições de saúde, e aí você pensava em dados, e realmente, vamos dizer que é 80% ou 90% do uso, né? Que você consegue de-anonimizar os dados, e aí você analisa isso como uma população, você consegue enxergar isso como uma população, como grandes tendências, como Population Health Management. Então, existem diversas ferramentas para isso e tudo mais. Quando você traz para um momento completamente novo, inesperado, uma situação diferente de pandemia, onde para a própria situação ou para a própria condição do paciente, você precisa que ele seja identificado, né? Isso traz uma discussão completamente nova, porque você está indo contra tudo que a gente sempre acreditou e achou que valeria e que daria certo em 100% do tempo, né? Então, é uma discussão que, certamente, a lei que está por aí não atende. Não sei se seria o momento, né, a partir de tudo isso, se colocar em grandes discussões, né? Hoje a LGPD fala que você não pode trocar dados de paciente para uso comercial, né? É um das vedações, que veda ali o uso. Isso certamente não seria para uso comercial, no caso do Covid, mas provavelmente em outras epidemias que, se houverem, ou em outros casos onde você tenta usar o dado do paciente, isso pode sim ter algum tipo de viés, talvez caminhar um pouquinho mais para o lado que os Estados Unidos caminharam, um pouco mais flexível e menos no lado que a Europa caminhou, pode ser uma saída, mas eu acho sim que a gente vai ter que repensar em alguns aspectos a lei de proteção dos dados, se a gente quiser pensar nessas soluções que eu coloquei aqui, tá? Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas a segunda pergunta... O assunto é extenso, né? Extenso. Então, assim, certamente, a lei que está aí não atende. Se a gente for pensar num momento mais amplo, e que eu acho que todos os segmentos vão pensar, você nunca mais vai assinar um contrato sem ter uma cláusula em caso de pandemia, né? Seja de seguro do carro, da sua casa, seja do seguro que você faz, um reassurance de uma seguradora fazendo um resseguramento, né, da sua carteira, sempre vai ter essa cláusula. Então, eu acho que a gente vai precisar repensar esses alguns aspectos que a gente nunca tinha pensado. Quanto à sua segunda pergunta, né, se o fantasma de epidemias e pandemias não vai ser uma desculpa da troca da nossa privacidade, né, em troca de uma segurança ou de uma pseudo-segurança, né? Existe esse risco, certamente existe esse risco. E aí é muito situacional.
né? O quanto o fantasma do que estamos vivendo agora vai nos assolar para o futuro, quanto poderemos criar outros mecanismos de defesa para que isso não seja usado de maneira indiscriminada e inescrupulosa, né? Não é nem indiscriminada, mas inescrupulosa, mas existe certamente esse risco, tá? De você ter aí a troca do teu direito pessoal em detrimento de uma segurança, de uma gama de informações que você fornece que poderia te dar uma saída mais rápida e menos dolorida para uma situação como a gente está vivendo hoje de pandemia, tá? Como isso vai ser tomado e quão perto e quão próximo, né, vai ser tomado de situações como a gente acabou de viver, é que vai direcionar, né? O quanto vívido vai estar a dor na cabeça das pessoas que vão tomar essa decisão, vai ajudar a direcionar. Então, é um risco, não tenho como prever esse futuro, mas certamente é um risco que a gente corre num curto período de tempo. Existem mais uma infinidade de perguntas. Uma delas que o Emílio colocou é muito interessante, que na área de saúde existem certificações obrigatórias. Elas vão continuar existindo e provavelmente o custo dessas certificações também cairá brutalmente, e é aí que vem a resposta que as soluções ficarão mais baratas. É isso, né? Exatamente. Eu acho que as certificações vão ficar mais baratas e o processo de se certificar terá que ser melhorado, né? Hoje em dia, muitas vezes o processo de tecnologia não é tão digital assim, não é tão automatizado, então acho que os processos de certificação vão ter que ser aprimorados e agilizados, mas certamente vai haver uma pressão de toda a economia, de toda a sociedade para que isso aconteça, né? É o que eu falei, se você pensar que hoje o governo vai assumir uma conta gigantesca, incentivar soluções mais baratas, eventualmente parciais, então quem é da área de saúde sabe do que eu estou falando, recentemente houve uma discussão de planos de saúde mais baratos, com uma cobertura mínima, essa discussão vai voltar rapidamente em pauta para ser discutido quando a gente começar a sentir os impactos econômicos, que não vão ser só no Brasil, né? O mundo inteiro está sentindo essa crise. Dizem que a Europa é a maior crise que a Europa já viu em mais de 2 séculos, né? Então, eu acho que isso é um grande vetor para o barateamento, para os investimentos e para uma democratização, tanto de saúde quanto de tecnologia.